Olá, pessoal. Bom, hoje o assunto da aula é cálculo de áreas e nós temos várias fórmulas para o cálculo de áreas. Eu enviei o link das anotações que eu estou usando no grupo do WhatsApp, estou enviando aqui para vocês. São algumas anotações nossas com as construções, algumas demonstrações, alguns exercícios resolvidos que nós utilizamos exercícios dos alunos do ano passado. E nós vamos passar assim por nove teoremas, basicamente. Antes disso, eu gostaria só de relembrar para quem não utilizou ainda ou está um pouco receoso em utilizar o GeoGebra Online, essa é a carinha do GeoGebra Online, né? Você tem a sua conta e vai armazenando as suas construções aqui. Eu tenho algumas poucas construções. E você pode pegar e procurar pessoas aqui. Aqui são centenas ou milhares de pessoas que utilizam o GeoGebra. Aqui são as pessoas que eu estou seguindo. O Juan é um deles. Aqui tem seguidores. Em cada uma das construções que você faz no GeoGebra, só mostrar uma construção aqui, você pode deixá-la, clicando aqui nos três pontinhos, publicar, deixá-la pública, ou na hora de salvar, você deixa ela para compartilhar via link. Essa daqui eu deixei para compartilhar via link, e você pode pegar os links aqui, por exemplo, esse caso, copia o link, ou posta no GeoGebra Classroom, ou manda para um grupo dentro do GeoGebra, ou copia o link e simplesmente manda para alguma pessoa que você tenha interesse, ok? Eu vou apresentar essas anotações que nós estamos mostrando, e mais à frente eu vou tentar fazer essas construções que são mostradas aqui durante a nossa conversa de hoje. E aí, se vocês tiverem alguma construção específica, nós podemos tentar fazê-la durante a nossa conversa. Podem me parar ao momento que quiserem, para que a gente possa ir trabalhando, tentando resolver as dúvidas que vocês tiverem. Não precisa ser só dúvida, pode ser comentários, se quiserem adicionar alguma coisa às minhas falas também, fiquem à vontade. Bom, essa forma que eu estou mostrando no momento é o que se chama o protocolo de construção do GeoGebra. Eu particularmente acho interessante você deixá-lo ligado ou fazer a cópia da sua atividade, ou mesmo dessas atividades que estão aparecendo para vocês, você pode copiá-la aqui nos três pontinhos. Pode copiar o livro todo, esse elemento que vocês estão vendo nessa apresentação que eu vou fazer, eu estou usando o modo livro, então você pode copiar o livro todo, ou você pode apenas editar a atividade. Como eu sou o dono da atividade, eu tenho possibilidade de edição. Se você for editar essa minha atividade, ele vai solicitar que você faça uma cópia da atividade e edite na sua área. Então, você não tem autorização para editar as minhas coisas. Só se eu tivesse dado autorização para você. Aí é uma outra história. Mas fica até como uma sugestão também, as coisas que vocês forem fazendo, criem um livrinho. Então, veja aqui nessa opção criar, você tem criar atividade, que você cria o elemento único. Depois eu posso mostrar isso, por favor, me lembrem, só para a gente não perder o foco. Ou um livro. E o livro você vai adicionando várias atividades, ok?
Bom, nessa questão do cálculo de área, o primeiro teorema, aquele teorema elementar que nós estamos acostumados do ensino fundamental e médio. Eu vou passar rapidamente o processo de construção. Então, dado que você tem um triângulo, pois não? E aí, João, tudo bom? Opa, obrigado. Ô, João, você pode ampliar, né, a Claro. apresentação ou clicar ali perto do GeoGebra nos três pontinhos, que ele também amplia, né? Aprendi hoje. Amplia ali Ah, a. é? É, Aqui nos 3 pontinhos. isso. Não, na esquerda, na esquerda ali. Do Aqui? lado, é. Ah, ok. Aí você pode Ah, você manter alguns recursos. Aí fica é assim, assim. Não, obrigado. Legal, muito bom. beleza. Bom, é isso aí. Obrigado, Alessandro. A gente vai aprendendo com o tempo também. Tem muitas coisas do GeoGebra que nós não sabemos, muitos recursos que vocês provavelmente vão descobrir ao longo dos estudos de vocês e que nós não saberemos. E aí é onde começa a troca de informações, ou até antes. Então, aqui o primeiro passo foi a construção de um triângulo, um triângulo qualquer, e as próximas construções já vão direcionar o fato de obtermos aquela área, aquela fórmula para a área que é base vezes altura sobre 2. Isso daí, base vezes altura, é a área de um retângulo. Sobre 2 é porque é a metade de um retângulo. Agora, como esse retângulo é construído, aqui nós vamos passar uma reta perpendicular por B, e ela é perpendicular ao lado AC. O GeoGebra tem essa função, depois a gente discute em mais detalhe como fazer isso, essas construções. Bom, um outro passo é passar uma reta paralela ao lado AC. O GeoGebra também tem esse recurso. Uma paralela a essa reta que eu passei por B, só que agora passando por A, e uma paralela por C, agora A paralela passando por B. Veja que agora nós temos o nosso bom e velho retângulo. Eu consigo calcular os pontos de interseção, função do GeoGebra também. E aí eu consigo formatar ou formar o nosso retângulo. Com isso, dá para perceber um pouco mais claramente que esse retângulo ADBE e o retângulo CDBF, ou qualquer outra combinação que você queira, em cada uma desses retângulos, a contribuição para o triângulo ABC é ABD e BCD, respectivamente. Portanto, essa vai ser basicamente a demonstração do resultado. Aqui nós só colocamos mais alguns detalhes para ficar um pouquinho bonito, mas a demonstração segue exatamente o processo de construção que nós acabamos de fazer ou de mostrar. E, portanto, a área do triângulo ABC é metade da área do retângulo ADBE mais metade da área do triângulo DCFB, certo? Do triângulo, metade da área do retângulo, desculpa. E a área do retângulo é comprimento vezes largura. Então, aqui tem comprimento, largura, chamem do que quiserem comprimento. Eu estou chamando essa região aqui que aparentemente parece ser maior, mas se eu modificasse a figura, mudaria um pouco os nomes. Bom, como existem elementos que são iguais, eu posso pôr em evidência, aí já deduzo a fórmula. Aqui tem um 2 faltando por razões desconhecidas. Era para não ter esse 2 faltando. Ok? Essa é a fórmula elementar que praticamente todos nós, eu acredito que todos nós devamos conhecer, pelo menos do ensino médio. E aí vem mais a próxima fórmula, tem mais 8 delas. Na verdade, eu
fiz algumas leituras e parecem ter algumas centenas, ou várias dezenas, acho que é mais uma afirmação mais plausível, várias centenas eu não sei. Mas não é o caso, nós não vamos discutir todas essas fórmulas, nós vamos mostrar algumas, ilustrar graficamente algumas, tentar fazer as respectivas demonstrações, ou pelo menos a demonstração parcial do resultado, e tentar resolver alguns exercícios. A segunda fórmula para a área de um triângulo exige que você tenha uma informação adicional, que é o raio da circunferência inscrita. Então, veja, vamos voltar aqui. Você tem um triângulo ABC, você tem uma circunferência inscrita no triângulo, e aí você vai precisar do conhecimento do raio dessa circunferência, além do conhecimento dos respectivos lados. Ok? Vamos só dar uma ideia aqui do processo de construção. Dado um triângulo ABC, eu vou passar uma bissetriz por um dos ângulos, na verdade, por dois dos ângulos. Esse ponto de encontro de duas bissetrizes é o que chamamos de incentro. O incentro é o ponto que é o centro de uma circunferência que é tangente aos três lados do triângulo simultaneamente. Então, a distância do incentro até um dos lados é calculada por uma reta perpendicular, passando por D, e aí eu já consigo traçar a minha circunferência. Aqui é uma outra função, eu usei circunferência passando por ponto. Então, veja aqui, círculo por E com centro em O. Eu vou deixar aberto aqui que vocês vão vendo. Volta só um pouquinho aí, por favor. Claro. Você traçou as bissetrizes e depois, com o centro em D, você traçou a circunferência passando pelo... Mas esse aí esse D é bissetriz também, não. Não, ele Como foi que você achou o DE, essa linha traçada? Como o D é o centro do encírculo, certo. Eu vou passar uma perpendicular. Ok. Podia ser qualquer lado. Podia ser para qualquer lado. Certo. Eu só escolhi um dos lados, porque eu não preciso de 3 dos lados, eu preciso de um só. Ok. Mas eu poderia ter escolhido esse outro lado aqui, o lado AC, ou o lado BC. Correto? Tanto que agora vou checar a tangência aqui ao lado, basta que eu selecione tangência, e eu vou calcular o ponto de tangência do outro lado também. Ok? Com isso, você pode fazer esses lados aqui, na verdade, é só passar a reta perpendicular ao lado, passando pelo ponto D, que é o encontro das bissetrizes. Eu só preciso de 2 bissetrizes também, mas a terceira, que é a bissetriz do ângulo C, ela vai passar exatamente pelo ponto D. Eu posso criar os meus segmentos e aí eu posso dar uma ilustrada um pouco melhor na construção, e com isso você pode ficar com uma figura um pouquinho mais bonita. Provavelmente. Bom, e aí? Pois não? Bom, eu tô com uma dúvida sobre que você fez o ponto D, mas se eu quisesse cortar a bissetriz em C, também estaria correto? Em vez de eu fazer esse ponto D que você fez, eu cortaria a bissetriz, também estaria correto? Eu não entendi o que significa cortar a bissetriz. A bissetriz, você vai calcular o ponto D. O ponto D, a partir dele, você precisa determinar o raio da circunferência. Para determinar o raio da circunferência, você precisa determinar a altura de um
desses triângulos formados, por exemplo, CDA, DBA ou DBC. Para determinar a altura, basta que você passe uma perpendicular a um dos lados, passando pelo ponto. A bissetriz não entraria aí na brincadeira, no momento. Se eu entendi a sua questão, ela não entraria. Agora, você pode realmente... João, acho que é diferente, Letícia, o ponto em que a bissetriz encontra o lado é diferente do ponto onde você baixa perpendicular, a projeção do centro sobre os lados, em geral é diferente do encontro das bissetrizes nos lados, dos pés, chama pé das bissetrizes. O pé da bissetriz não coincide necessariamente com a projeção do incentro sobre os lados. Entendi. Uhum. Ok. Obrigado, Juan. Aí agora eu consigo. Letícia, aqui é a projeção que o Juan havia falado, que ele comentou. Mas se você pegar essa reta, que é uma das bissetrizes, o ponto de encontro é aqui, certo? Aqui nesse pontinho, que não é o H, não é o ponto H. Então, não pode ser usado para essa construção. Isso daí você vai usar em outra construção. Ok? Ok. Bom, com isso, nós já temos aqui um indicativo de como proceder, né, na demonstração, como que esse raio vai nos ajudar na demonstração dessa fórmula para a área. Por quê? Se vocês observarem, eu tenho um triângulo em azul, um triângulo em vermelho e um triângulo em laranja. Por favor, isso para mim é vermelho e isso para mim é laranja. Então, o que acontece? Basta que eu aplique a fórmula anterior, notando que a altura de cada um desses triângulos é exatamente o raio, porque por construção, a circunferência toca cada um dos lados do triângulo. Portanto, esse DH, esse outro elemento DE e DF, são alturas que são iguais aos raios por sua vez. Bom, então vamos à nossa argumentação. A área total do triângulo ABC é basicamente a somatória das áreas, das 3 áreas, dos triângulos coloridos, e cada um deles é base vezes altura. Notem que agora a base está um pouquinho virada. Base vezes altura sobre 2, só que a altura é exatamente o raio. Bom, raio sobre 2 é um elemento constante, então posso colocar em evidência e vou ter que área da base, somatório dos lados sobre 2 vezes o raio, ok? Se nós chamarmos todo esse grupo, toda essa quantidade de semiperímetro, ou P, isso daqui fica apenas P vezes R, que é a relação que foi falada aqui no comecinho. Basicamente, você tem que ter aqui uma informação adicional sobre o raio da circunferência inscrita, não a circunferência circunscrita. A circunferência circunscrita, aí já é uma outra história. Nós podemos tentar fazer depois. Bom, esse, na verdade, é o próximo... É quase o próximo resultado. Aqui nós temos um triângulo. Vamos eliminar aqui tudo. Então, nós vamos tentar aqui relacionar a área do triângulo com o respectivo ângulo. Então, aqui nós temos um triângulo inicialmente. Depois temos um círculo circunscrito ao triângulo, com centro aqui nesse ponto que nós vamos chamar G. Cada lugar chama de uma coisa, eu só estou dando nomes aos elementos. Você teria como dizer assim uma forma rápida
de como você fez esse triângulo circunscrito aí? Sim. Ou ele tem uns passos, né? Porque eu sei que ele tem uns passos, mas como seria assim de forma rápida? Sim, só um minuto. Para colocar o círculo, você fala pôr o círculo no triângulo. É Não, eu isso? estou falando botar o triângulo circunscrito no círculo aí, né? Que é esse Primeiro eu construí o triângulo, depois eu fiz o círculo. Ah, tá bom. Aí você fez como? Clicando. Eu faço o clicando. triângulo e aí eu utilizo uma ferramenta aqui que chama círculo por 3 pontos. Deixa eu pegar aqui para você mostrar aqui. Aqui, ó. Círculo definido por 3 pontos. Então, como eu tenho um triângulo, eu tenho 3 vértices. Basta que eu selecione essa ferramenta. Entendido. E aí eu seleciono os 3 pontos, ele já traça o círculo. Eu posso fazer aqui, ó. 1, 2, veja que ele já faz o novo círculo. Mas essa ferramenta está lá no GeoGebra também, né? Exato, está lá no GeoGebra. Vocês estão vendo aqui, essa versão de GeoGebra que eu estou usando é a versão, não é o clássico, mas eventualmente eu vou voltar para o clássico. É que já estava aqui e aí eu não quis trocar com medo de perder alguma informação, então eu continuei trabalhando nele. A formatação aqui da apresentação das ferramentas é um pouco diferente, mas em termos de ferramentas, eles contêm a mesma quantidade de ferramentas. Bom, então, o próximo passo, nós vamos construir aqui alguns ângulos, né? Tem um ângulo, tem esse ângulo alfa. Eu vou baixar uma altura por B e vou baixar uma altura por A, logicamente respectiva ao lado BC e depois respectiva ao lado BA. E é com base nisso que nós vamos conseguir traçar os próximos resultados. Então, nós temos o triângulo de medidas A, B e C, correto? E esse A é o que a gente chamou aqui do ângulo em A, que vai ser o ângulo alfa, ilustrado aqui na construção. Ok? Bom, então já vamos. Eita, eu tô com. O problema desse GeoGebra, em geral, é que ele dá umas panes um pouco maiores do que o outro GeoGebra. Mas vamos lá. Bom, o primeiro passo para mostrar entender essa fórmula, é baixar essa altura. Então, eu vou fazer o resultado utilizando esse triângulo menor. Logicamente que a área é do triângulo maior, mas eu vou precisar desse triângulo menor para poder deduzir alguns elementos que aparecem na formulinha. Bom, o primeiro elemento nós vamos usar a primeira fórmula, a fórmula fundamental, que é base vezes altura sobre 2, correto? Então, AC vezes BD sobre 2. Essa é a fórmula a fórmula elementar que nós começamos a conversa. Só que, a partir do momento que eu baixo essa altura, eu posso aplicar relações trigonométricas fundamentais. Por quê? Porque o seno de alfa, ele vai ser cateto oposto sobre hipotenusa. Portanto, basta que eu multiplique aqui, eu posso trocar o BD por AB seno de alfa. Bom, mas AC vezes AB, se você olhar, AC é o oposto a B. Em geral, nós chamamos esse lado Bzinho. AB é esse lado. Nós vamos chamá-lo C, Czinho. E BC é oposto ao ângulo A. Em geral, nós chamamos Azinho. Dessa forma, você pode trocar todos os elementos e você já tem a primeira parte da fórmula. E aí você pode não parar por aqui, você pode fazer
considerar o outro triângulo possível, né, com uma altura respectiva agora ao lado AB, e o ângulo agora vai ser um outro ângulo beta, e a fórmula vai se comportar da mesma maneira. Eu escrevi aqui em detalhe os elementos componentes da fórmula, só que você poderia simplesmente pensar que você está girando ou renomeando os lados e os ângulos, e com isso já teria diretamente a sua fórmula. Por outro lado, por fim, né, nós temos aqui o outro triângulo. Lembre-se que esse triângulo aqui, esse segmento AF é altura. Então, isso daqui é triângulo retângulo, eu posso usar aqueles elementos de trigonometria. Ok? Com isso, nós temos as respectivas fórmulas para a área do triângulo, dado que ele está Na verdade, nem precisa estar no círculo circunscrito, né? Mas dado que você tem os ângulos entre dois lados do triângulo, então veja bem que algo interessante ou que deve ser observado é sempre que o ângulo alfa está sempre entre os dois lados dados. Acredito que já tenham observado isso tanto para esse triângulo, quanto para esse, quanto aqui, quando eu estou no ângulo beta. Tudo bem? Bom, o próximo resultado é análogo a esse resultado, é praticamente bem relacionado, mas é conveniente que a gente divida eles de forma mais apresentável. Na verdade, é uma continuação, eu vejo como uma continuação do resultado anterior. Só tentar ajustar um pouquinho aqui. E agora ele vai relacionar com o círculo circunscrito. Aí sim, agora eu preciso do círculo circunscrito. No caso anterior, eu não precisava. Mas agora eu preciso. Então, se acaso você tiver informação sobre o círculo circunscrito, então essa fórmula para a área pode ser que ajude um pouco no processo de solução. Bom, a dedução da primeira parte é o caso anterior, ou seja, basta que nós tenhamos um ângulo alfa num triângulo qualquer, eu deduzo, pelo caso anterior, que a área do triângulo ABC é B vezes C vezes o seno de alfa sobre 2, ou meio de B vezes C vezes o seno de alfa, em que alfa é o ângulo que está entre os dois segmentos que compõem os lados do triângulo. Agora, essa fórmula ABC sobre 4R, nós precisamos de uma construção adicional. E essa construção adicional, ela é a seguinte: basta que você passe por B e O um diâmetro. Na verdade, aqui nós passamos uma reta por B e O. Em seguida, determinamos a interseção. Fizemos o segmento BE. Com base em E, nós traçamos o segmento EC. E aí, nós já conseguimos observar que esse triângulo aqui é retângulo, porque BE é diâmetro. Um outro elemento é que A é um segmento enxergado pelo o ângulo alfa. Bom, mas observe que A também é enxergado por esse ângulo beta. Portanto, alfa e beta são iguais. Bom,
com isso, eu consigo calcular aqui o seno de alfa, que é exatamente o seno de beta, que é cateto oposto sobre hipotenusa, ou seja, é A sobre 2Rs. Bom, agora basta substituir seno de alfa é A sobre 2R, aqui. Então, BC sobre 2 vezes A sobre 2R, isso daí já nos conduz a nossa fórmula que relaciona os lados do triângulo com o raio do círculo circunscrito. Pois não? Não, foi só. Tudo bem que a princípio é parecido com o Teorema 3, o anterior. Só que quando você fez esse triângulo BEC, é que eu não entendi direitinho ali. Você pegou, traçou, passando no ponto C o diâmetro do círculo, Isso. aí encontrou o ponto E. E aí, Exatamente. E daí, como é que você achou o C? O C ele já é vértice do triângulo. Eu já parti do triângulo ABC. Vou só voltar aqui um pouquinho. Ah, tá bom, entendi, tá, tô vendo. Ok. Só me dando uma pergunta aí, você aplicou ali o seno, né, cateto oposto sobre a hipotenusa. Isso. Por que o C é 90 graus? Por que o C é 90 graus? Porque BE é diâmetro. Ah, verdade. Então, Se BE é diâmetro, então o ângulo em C, que enxerga todo o diâmetro, é de 90 graus. Aí você tem um triângulo retângulo e aí eu tenho um triângulo retângulo em C. Podemos até pôr o ângulo aqui. Tem um triângulo retângulo em C. E aí eu posso fazer o cálculo do seno, ou do cosseno, ou qualquer função trigonométrica que eu queira. Ô, João, por favor, só mais uma dúvida. De posse daquele exemplo anterior, que eu puxei ele, salvei aqui com o Teorema 4, e estou fazendo já automaticamente. Aí o que acontece? Eu já tinha um círculo e já tinha um triângulo. Qual é a ferramenta que eu uso aí só para poder achar o centro desse círculo, que aí eu resolvo tudo, o restante fácil? Ok. Tem alguma ferramenta direta? Sim, é o centro em círculo, se eu não me engano. Ô, João, tem um ponto médio. Se você escolher o ponto médio e clicar na circunferência, ele dá o centro. Você está procurando o ângulo, está debaixo da palavra medições aí, ó. Eu estou procurando o ângulo. Copiou o... Não. Se você... Fala de novo, Alessandro, por gentileza. Você consegue fazer um círculo aí de lado aí? Consigo. Eu já estou com o círculo aqui pronto. Então, eu vou fazer um aqui para você. Olha a ferramenta ponto médio. Isso. Se eu clicar a ferramenta ponto médio, ele dá exatamente o centro do círculo. Vai ali, né, só desabilita, né? Não, já entendi agora. É porque tem ponto médio e centro. Tudo bem, tudo bem, ok. A ferramenta já diz ponto médio e centro. Ok, então... Resolvido. Show, muito bom. Bom, aí vamos fazendo as perguntas aí à medida que a gente vai avançando, que aí a gente vai também se aprendendo um pouquinho. Bom, agora é uma formulinha que eu particularmente acho um pouco mais difícil, né, chamada fórmula de Heron. Fórmula de Heron, achei um pouco interessante o estudo dela, porque existem mais fórmulas. Eu achei um trabalho com as chamadas fórmulas do tipo Heron. E aí existem outros resultados, eu não coloquei aqui, obviamente, mas pretendo pôr daqui a algum tempo. Não é uma fórmula que, como as outras, que a gente tem relacionamentos entre quantidades geométricas. Aqui tem também, mas o que eu digo ela é mais algébrica no sentido da apresentação da demonstração. Aqui, na fórmula de Heron, em vez de usar esse resultado aqui, eu vou usar
esse PDF que eu estou escrevendo. Por quê? É só por causa de alguns detalhes da apresentação. Eu tenho, lembre-se que a gente tem um triângulo, e eu vou baixar a altura em relação a um dos lados. No caso aqui, vou baixar a altura em relação ao lado BC. O lado BC todo eu vou chamar A. E de B até D eu vou chamar M. De A até C eu vou chamar B, porque ele é oposto ao ângulo B. De A até B eu vou chamar C, porque ele é oposto ao ângulo C. Bom, então estão aqui, M é BD, o DC, que é esse pedaço restante. Como eu sei que tudo é A, esse pedacinho é M, então é A menos M. Se eu aplicar o teorema de Pitágoras aqui no triângulo ABD, eu vou obter que é m² mais h². Se eu aplicar o teorema de Pitágoras no triângulo ACD, eu vou obter que é a menos m² mais h². Ok? Se eu expandir a menos m², você vai poder usar essa equação c² igual a m² mais h². Porque veja que vai aparecer um m² aqui. Então, m² mais h² dá c² com mais a² aqui. Isolando o m, você tem esse resultado para m e nós podemos perceber que essa equação já foi utilizada para determinar o m. Então, o que nós podemos usar agora? Dado que eu tenho m, eu posso usar a equação anterior, como se fosse sistema de duas equações, duas incógnitas, mas não tão simples assim. Então, eu vou substituir o m aqui. Então, eu vou ter c² m² mais h². Agora eu vou mudar só para ficar mais claro, espero que fique mais claro. c² é m² mais h². Então, como m eu calculei no passo anterior, aqui eu tenho o teorema de Pitágoras, mas esse elemento aqui é o binômio de Newton. Mas o que eu posso fazer é isolar h². Ok? Coloquei h², passei esse elemento para lá, e eu fiquei com c² menos aquela quantidade, que é m². Bom, se você expandir o quadrado aqui, que é pela distributiva em relação à divisão, você vai ter 4a² c², que é a mesma coisa que 2ac, tudo ao quadrado. Então, você tem um termo ao quadrado menos um termo ao quadrado. Eita, muito rápido. Isso daqui é a boa e velha conhecida nossa, que é a diferença de quadrados. Então, apenas para facilitar um pouco os cálculos, eu vou passar esse 4a esse 4a não, tem um AH² aqui que eu não sei por quê. Ele passa Desculpa. Não, não sei por que não. Eu estou esquecendo do sinal de implicação, né? Eu estou usando essa equação aqui, então 4a² passa multiplicando h², está aqui. E esse termo é diferença de quadrados. Eu, particularmente, acho que essa é uma forma um pouco mais viável de obter a fórmula de Heron. Então, é diferença de quadrados. Então, é 2ac mais o termo vezes 2ac menos o termo. Agora, veja de novo, se você reordenar esses elementos, reagrupar esses elementos, 2ac mais a² mais c² é a mais c ao quadrado. E o menos b² continua. E
Aqui também nós teremos, só que agora com sinal diferente, né? B² menos A menos C ao quadrado. Cada um desses elementos aqui é, novamente, diferença de quadrados. Então, eu posso trocar esse grupo aqui pela soma vezes a diferença. Esse grupo aqui, essa diferença de quadrados de novo. E aí pronto, já cheguei onde eu queria. Agora, esse elemento é o perímetro. Se nós chamarmos ele de 2P, porque aí P sobre 2, esse 2P sobre 2 vai dar o semiperímetro e não vai ter uma quantidade dividindo, eu preciso saber como escrever essa quantidade aqui em termos do perímetro. E essa, obviamente, todas elas. Bom, se eu chamar 2P como perímetro, a soma dos elementos dos lados, esta quantidade A mais C menos B, basta que eu subtraia, some B e subtraia B. Se eu somar B, vai dar A mais B mais C. E menos 2B. Ok, esse cara aqui deu o perímetro, menos 2B. Então, eu consigo replicar isso para todos os outros elementos, e, portanto, eu vou ter 2P, 2P menos 2A, 2P menos 2C, 2P menos 2B, que eu posso pôr o 2 em evidência e vai dar 16, P menos A, P menos B, P menos C. Ok? E aí já chegamos. Basta que eu divida tudo por 16, então eu vou ter AH sobre 2 ao quadrado. Aqui tem tá faltando uma implicação, né? Isso daqui é a nossa fórmula, praticamente pronta já. E, por consequência, como a área ao quadrado é P vezes P menos A, P menos B, P menos C, então nós temos a grande fórmula de Heron. Ok? Uma construção um pouco mais algébrica. Então, um elemento interessante ou mais curiosidade da fórmula de Heron é que você pode utilizá-la para deduzir a fórmula da área de um triângulo equilátero, por exemplo. Basta você aplicar a fórmula de Heron, no caso do triângulo equilátero, que você já vai ter a L² sobre 4, raiz de 3. No caso de um triângulo isósceles, você tem algo também, mas não tão simples quanto o caso anterior, mas dá para simplificar um pouquinho ainda o resultado da fórmula de Heron. Ok? Bom, o próximo... Pois não? Olá, João, tudo bom? É só fazer uma ressalva, né, com relação a essas áreas. Particularmente, eu considero que a forma de Heron é a mais bacana que existe, né, a mais incrível que existe, pela sua simplicidade, né? Você só conhecendo os lados de um triângulo qualquer, muitos ângulos, acutângulo, e aí, com apenas esses 3 elementos básicos, né, da figura, você consegue extrair o valor da área. Então, na minha opinião, né, de todas as formas de triângulo, né, que aparecem aí, eu acredito que a mais elaborada, a mais bacana é a fórmula de Heron. Eu concordo com isso também. É uma fórmula interessante. Apesar do pessoal não gostar, eu particularmente tenho uma impressão que os alunos não gostam muito dela por causa das raízes. Não sei, é uma impressão que eu tenho comigo que a raiz ali assusta um pouco, né? Parece uma expressão complexa, mas, de fato, ela é bem simplificada. Bom, desculpa, né, uma outra coisa, né, que se pode falar com relação à raiz quadrada, com relação à dimensão, né? Você multiplica ali o perímetro, P de dimensão de comprimento, por exemplo, metro, mas tem metro vezes metro vezes metro, você multiplica quarto parcela, você tem ali metro a quarto, e a raiz quadrada vai lá e conserta, isso aí voltando à dimensão de área. Ah, sim, legal. Bem observado isso daí. Obrigado. Bom, por último,
Por último, não. Próximo passo é a relação entre triângulos semelhantes, né? Se os triângulos são semelhantes, então a razão entre as áreas é o valor da semelhança ao quadrado. Então, a semelhança, aqui tem apenas um gráfico, porque eu escondi um pouco a demonstração nesse caso. E isso daqui vai ser uma tarefinha para vocês tentarem fazer, que é construir esse resultado aqui da semelhança e a respectiva demonstração, se acaso vocês quiserem. Mas eu sugiro que façam a demonstração. O que tem de interessante aqui é que nós podemos movimentar a figura, então, para verificar, ou apenas por curiosidade. Eu particularmente gosto de trabalhar com a figura assim. E você pode... Que elementos tem aqui? Eu tenho um triângulo grande, ABC. Tem um triângulo menor, que é idêntico ao triângulo, esse triângulo que está fora. Só para vocês verem, vejam bem que... e eu fiz a construção só para ele ir até este ponto. Ok? Dá para fazer a construção até outros pontos, sem problema. Então, aqui, o meu triângulo pequeno, ele só vai de F até A. E a partir daí ele desaparece. Por quê? Porque o meu ponto variando está aqui em FA. Mas vocês podem construir de outras formas. Dá para passar os triângulos. Esse triângulo que se movimenta, ele pode ser passado. Ele pode passar para lá, assim como esse triângulo aqui em J, ele vai ficar maior quando ele passa aqui pelo A. Mas aqui, acho que aqui ilustra bem a ideia. Bom, isso vai ser... não é um resultado extremamente difícil, mas a construção eu acho que é um pouco mais difícil de ser feita, porque envolve uma série de manipulações, e eu acho interessante vocês tentarem fazer essa construção em particular, porque você tem que fazer animação, você tem que transportar segmentos, você tem que medir ângulos, aí você pode incrementar o resultado aqui conforme você queira. Pois não? Diz uma coisa, vamos supor que eu faça aqui primeiro esse triângulo BCF, o grandão, depois eu traço alguns pontos aí nas arestas, né, nos lados do triângulo grandão, como, por exemplo, esse ponto H ou ponto J. E faço o triângulo JC, esse JC, não sei o que não está dando para ver direito aqui. Sim. Mas como é que eu consigo copiar, como um Ctrl+C, por exemplo, mas acho que não funciona. Não, acho que não, você não vai conseguir fazer isso. Pegar esse triângulo JC, acho que é L, e copiar ele para levar para ele ser igualzinho para corresponder ali ao H. Nesse caso, você vai ter que levar com compasso. Você tem que transportar os segmentos de um triângulo para os lados que você quer. Foi assim que eu fiz aqui. Então, eu transportei o segmento EG para o lado AC, transportei o segmento GH para o lado BC. Entendi. E da mesma forma para o outro lado. Mas isso que eu falei, com relação a copiar um triângulo e botar no outro, não tem esse comando? Não desconheço. Não sei se existe, mas eu não conheço. Alguns dos colegas aí sabem. A ferramenta é essa daqui, ó. Eu pego um compasso, clico, aí ele gera um círculo. Aí eu vou no lugar que eu quero o meu centro. Aí qualquer ponto em cima da circunferência tem comprimento EG. Aí basta que eu selecione um
um dos pontos que eu queira, aquele que melhor me favorece na construção. Certo. Certo? Eu fiz com o compasso. Compasso é a ferramenta quando você quer transportar segmentos. Ok, tranquilo. Ok? Bom, mais uma formulinha. Aqui você tem uma outra fórmula, que ela parece um pouco estranha de início, né? É que você tem, se você tiver retas paralelas, qualquer um desses triângulos, desses dois triângulos, possuem mesma área. Por que que isso ocorre? Isso ocorre porque eles têm mesma base, correto? Eles têm mesma base. E em cada um desses triângulos, a projeção de C sobre a respectiva base vai ser a distância entre as retas paralelas. Então, não importa como você construa o seu triângulo, o resultado, veja que eu tenho aqui, todos esses triângulos que vocês estão vendo nessa animação, eles possuem a mesma área. E é direto, a demonstração é direta, é base vezes altura, área da base vezes altura, sobre 2. E não tem muito que se discutir sobre demonstração, em termos de demonstrações. Por quê? Porque a única construção que é necessária é a altura. Ok? Bom, a animaçãozinha, depois nós podemos tentar fazer isso, mas eu acho que não vai dar tempo, não. Por mais um resultado, esse resultado eu acho particularmente interessante, porque ele nos ajuda a resolver vários exercícios desses que estão propostos nas listas, e é interessante a forma com que isso aparece, né? Então, o resultado é o seguinte: se você tem um ponto P interior ao triângulo, então veja bem, seja ABC um triângulo, D, E e F, pontos sobre os lados BC, CA e AB, tais que essas sevianas aí são concorrentes em P. Então, ele define as áreas, o triângulo grande eu vou chamar de K, o triângulo KA vai ser PBC, esse branquinho, e aí, da mesma forma, para os outros triângulos. Então, esse segmento BD sobre o segmento DC é a mesma coisa que dividir a área do triângulo grande, ABC, pela área do triângulo branquinho aqui. É isso que está dizendo o resultado. É fato, verdade isso? Bom, vamos às observações. Primeira coisa é que BD sobre AC, desculpa, BD sobre DC é BD vezes AS sobre 2, dividido por CD, que é a mesma coisa que DC, vezes AS sobre 2. Onde a AS é essa altura aqui. Correto? Bom, então, essa razão de segmentos é a mesma coisa que a razão das áreas do triângulo grande, esse triângulo ABC, e desse triângulo ACD ou ADC, esse triângulo em azul aqui, mais escuro, em conjunto com esse pedacinho branco. Agora, o que você pode fazer também... Eita, o meu mouse já começou a dar zebra. O que você pode fazer é observar que este elemento aqui, esta área, pode ser calculada simplesmente em você fazer essa diferença, fazer esse triângulo menos esse pedacinho. Aqui acho que está em mais detalhes.
só escrevendo exatamente aquilo que eu escrevi. KC sobre KB, eu vou ao contrário, vou na versão, na direção contrária aqui do que está escrito, eu vou daqui para lá. KC sobre KB é a área do triângulo, KC sobre a área do triângulo AB. É isso que significa KC e isso que significa KB. Bom, mas esse elemento, pois não? Ô, João, tem uma pergunta do Peter. Ele vai abrir o microfone. Ok. Pode falar. Eu queria saber se a área desses 3 triângulos são iguais, desses menores. Eu posso usar a razão com qualquer um deles? Ou é o específico? Não, eles não são iguais, não. Em área, não? Tem que ser esse formado embaixo. O resultado tem que ser exatamente esse que está aqui. Você pode fazer esses resultados para os outros lados, mas o ponto P é qualquer. Ó. Eu posso movimentar aqui. Qualquer seviana que eu traçar ali, tá? Exato. Então, exato. Então, aqui já dá para ver que realmente. Não é possível. Existem casos especiais que isso daí será verdade, mas o resultado é um pouco mais geral. O três triângulos têm a mesma área se o ponto P coincide com o baricentro do triângulo. Sim. Daí, enquanto as medianas vai dar, assim. Daí vai dividir até em 6, né? Certo. Muito bem. Obrigado. Obrigado você. Bom, aí nesse sentido, essa área aqui é basicamente a diferença entre duas áreas por inspeção e observação direta. E essa diferença entre as áreas eu posso escrever utilizando a fórmula primeira, que é a fórmula básica do cálculo de áreas. E aí, em algum momento, depois colocar em evidência, você chega que é essa mesma quantidade em cima, no numerador, a mesma quantidade no denominador, e obviamente podem ser canceladas as respectivas quantidades. Bom, e aí você tem, isso daqui nós fizemos para um dos casos, só uma das afirmações. Então, essa daqui é a relação entre ABD sobre DC. Ainda eu tenho a relação AP sobre AD, e eu tenho os outros lados, né? Esse outro lado aqui também tenho que ter uma relação, e esse outro lado também teremos, né, relações similares. Não tá feito aí, será feito daqui a pouco, daqui a uns dias. Bom, por último, a última relação, a última fórmula para a área, é essa fórmula que fala sobre a área de um quadrilátero. Nesse caso, eu acho particularmente tranquila a demonstração, desde que você saiba a trigonometria. A área do quadrilátero é basicamente a soma das 4 áreas de triângulos. E cada uma dessas áreas dos triângulos eu vou aplicar a fórmula que envolve trigonometria. Onde o ângulo, né? Se eu vou aplicar a fórmula que envolve trigonometria, e as informações mínimas que eu tenho que ter, poderia usar ângulo aqui em cima, mas teria que ter muito mais informações. A informação mínima é esse ângulo aqui, ou esse daqui, obviamente, só trocar a ideia. Mas você vai ter que, se esse ângulo é alfa, aqui é π menos alfa. Portanto, aqui, esse lado EB é um dos lados, AE é o outro lado, etc., assim para os demais. Então, basta que você faça a fórmula base vezes altura não, produto dos lados vezes o seno do ângulo entre os lados sobre 2, e depois observe que o seno de π menos alfa tem que ser a mesma coisa que seno de alfa, e a partir daí é só agrupar os elementos, e você vai chegar, que é o produto das AC, produtos das diagonais, sobre 2, vezes o seno do ângulo entre as diagonais.
Bom, agora tem um exercicinho. Ô, professor, diz uma coisa aí, rapidinho. Onde é que Claro. está aquela apostila que você abre de vez em quando aí? Porque eu não achei ela. Onde está o quê? A apostila que você abriu de vez em quando aí. Ah, essa daqui? Sim. Ah, não, essa é minha, eu que estou escrevendo aí. Ah, tá bom. Pensei que estava disponibilizada aí. Não está. Eu só quis fazer os detalhes e aí mostrar para vocês em mais detalhes. Essa daqui não está disponível ainda, Ok, tranquilo. tá? Espero que seja logo. Esse é um pré-print, João? São as escritas dessas anotações, né? Desse livrinho aqui que nós estamos escrevendo. Desse livrinho, não, desse livrinho no GeoGebra. Mas eu já estou escrevendo em PDF. Mas eu sou muito lento, né? E demora bastante. Bom, tem vários exercícios propostos aqui, assim, resolvidos. Alguns deles a maior parte deles eu reciclei dos alunos, já deixei para vocês resolvidos, para terem uma ideia, verem o nível dos exercícios, pegarem, poderem estudarem também e aprendendo com esses detalhes. Esse exercício aqui eu achei interessante, em particular, ele é interessante, porque é um exercício, depois de pronto, ele é simples, né? Então, a ideia é que você tenha essa figura, que é um hexágono, e você construa os triângulos equiláteros, né? Passa todas as diagonais do hexágono aí, ou do círculo circunscrito ao hexágono. Hexágono regular. Hexágono regular, exatamente. E a pergunta é qual é a área do triângulo azul? É razoavelmente fácil de entender o que está sendo pedido. Desde que você tenha o desenho. Se tiver que fazer o desenho na mão, aí já fica um pouco mais complexo. Bom, só pôr o problema aqui. Aqui está o problema. Considere um hexágono regular, inscrito num círculo C, cujas diagonais são diâmetros do círculo. Mostre que a área do hexágono, eu falei outra coisa, né? Mostre que a área do hexágono é 2 vezes a área do triângulo. Em palavras menores, ele quer a área do triângulo, né? Também, porque você precisa ter essa relação. Então, o detalhe aqui não é muito sofisticado, mas consiste... eu estou querendo que ele passe as informações aqui, mas como eu atrelei os passos, ele não vai mostrar nada. Então, primeiro passo, vamos só relembrar, eu tenho que mostrar que essa área que está do hexágono é 2 vezes a área do triângulo em azul. Então, o primeiro passo, né, devem existir outras soluções, obviamente. O primeiro passo é observar que esse triângulo e esse triângulo são idênticos. Na verdade, todos eles são, né? Mas vamos por partes. Bom, esse ângulo aqui em A é igual a esse ângulo em F. Bom, portanto, essa diagonal AO é paralela a essa reta que passa aqui por FE. Da mesma forma, a gente pode argumentar para essas outras duas retas EO e FA. Bom, e aí eu tenho que esses dois segmentos ligando EA e FO, eles vão se intersectar por um ângulo de 90 graus, vão ter interseção por um ângulo de 90 graus, e as medidas de cada segmento FH e HO são iguais. Não, deixa aberto. Deixa aberto. Desculpa aí, desculpa, estava aberto o microfone. Não foi nada, acontece, tá tranquilo. Bom,
como são pontos médios desse lado, esses dois triângulos FEH e EHO são congruentes, ok? Então, a área desse triângulo aqui, do triângulo EFO, é 2 vezes a área do triângulo, desse triângulo retângulo. Bom, por consequência, a área desse triângulo isósceles, EOA, é a mesma coisa da área de qualquer um desses outros triângulos. E aí eu posso seguir na minha... Eita, eu estou cismado com... Seguir na minha argumentação, eu fiz esse e esse. Agora basta que eu replique o argumento para esses dois triângulos amarelos. Como consequência, a área desse triângulo em azul é um dos triângulos. Da mesma forma, eu faço para o outro triângulo, outros dois triângulos azul, é a mesma coisa que esse. Bom, com isso eu tenho a área total. Bom, e aí a gente só vai escrever a área do triângulo. Todas as áreas dos triângulos aqui formados com centro em O, dos triângulos com lados no hexágono e formados com centro em O, todas as áreas, na verdade, são similares, né? E a gente só precisa argumentar que a área do triângulo, desse triângulo, vai ser metade da área de um dos outros triângulos, e aí a gente já consegue, por uma álgebra. Tem uma pergunta aqui? Não? Eu queria perguntar só o seguinte, você não botou esses resultados numéricos, que também a gente poderia colocar para provar, né? Sim, aí seria o caso do que a gente, o professor Marcos Paulo, ele cunhou uma palavra bem característica para isso, chamada mostração. Isso daí seria o argumento inicial, né, para que a gente possa ganhar uma ideia para poder partir para esse argumento mais formalístico e matemático. Mas a parte numérica, se a gente mostra para alguns casos numéricos, isso daí é uma verificação, não é uma demonstração. Mas eu considero como válido para você apresentar para o aluno, para mostrar a ideia do resultado. Ok. Bom, tem mais um outro aqui, mas eu gostaria de mostrar esse daqui, que ilustra um pouquinho e complementa, na realidade, o resultado do Teorema 8. E depois eu vou mostrar um desse que você comentou, professor. Esse resultado aqui, ele ilustra uma fórmula que está no Teorema 8. Recentemente eu percebi que ela está faltando lá, eu preciso atualizar. Só para vocês tentarem acompanhar, nós vamos dividir novamente a área conforme o Teorema 8, né? Faz cada pedaço KA, KB e KC, e K é a área do triângulo total. Então, KA é a área de PBC, KB é a área de PAC, e KC é a área de PAB, ou seja, cada pedacinho aqui. E o K é a área total. Bom, pelas relações H1 e H2, se você observar o triângulo ABL, H1 e H2 são proporcionais porque esses triângulos aqui são congruentes não, semelhantes. Então, esta razão, correto? AP sobre PL, que é a mesma coisa que H1 sobre H2, por semelhança. Bom, e daí? E daí que H1 por H2, eu posso escrever, então, que
é a área do triângulo ABC sobre a área do triângulo PBC. Tá certo? Tá certo isso ou eu falei besteira? Tem o mesmo lado comum BC, né? Como? Eles têm o mesmo lado comum BC. BC. Eu estava falando outra coisa, né? Eles têm o mesmo lado comum BC, eu estava falando no triângulo pequeno, né? Mas é no triângulo grande. Eu acabei de ver isso e ainda troquei. Então, eu tenho o triângulo grande, tenho o triângulo menor, a altura do triângulo menor, a altura do triângulo grande H1. Então, como eles têm o mesmo lado aqui, H1 sobre H2 é igual à razão das áreas. A razão das áreas é a soma das áreas dos três triângulos pequenos. APC, APB e CPB. Ok? Se eu fizer, ou se nós fizermos a mesma coisa para o outro lado, nós vamos encontrar relações similares. Então, a área do triângulo grande, dividido pela PAC, vai ser da mesma forma. Vamos mostrar aqui. Aí tem o outro lado ainda. Vai para o outro lado. Bom, só que nós tínhamos H1 sobre H2. Se eu inverter a brincadeira, fazer H2 sobre H1, eu tenho a relação entre a área do triângulo menor e a área do triângulo maior. E aí, obviamente, para os outros três lados, ok? Com isso, isso daqui é um exercício. Com isso, nós vamos ter, se você pegar PL sobre AL, mais PM sobre BM, mais PN sobre CN, essas relações que foram verificadas ou demonstradas aqui, nos permitem já somar as áreas dos triângulos menores, porque o denominador é o mesmo para todos. Portanto, esta relação, essas relações, essa soma de quociente de segmentos vai ser 1. Ok? Essa relação que eu mostrei aqui, eu quis mostrar porque está faltando lá no Teorema 8, mas deve estar no material do POT, que é o material que nós estamos usando. Ok? Nós pode parar um pouquinho de mexer aí, voltar na relação aí embaixo? Sim, desculpa. Senão o pessoal com dislexia aqui vai... Não, é que o meu cursor, na hora que eu clico, ele está dando uma segurada. É o calor. Eu tenho que começar a usar o teclado. Eu uso muito o mousepad e aí ele gruda. Tudo bem? Ok. Bom, um outro exemplo, agora já é mais esse exemplo aqui contempla alguma coisa que o nosso colega argumentou agora há pouco. Esse exemplo é o seguinte, é o exemplo que eu peguei do Marcos, ele faz aqui um estudo inicial que eu acho muito vantajoso, principalmente quando nós estamos tentando abordar um problema que não temos a menor ideia de como se começa, porque se você já sabe resolver, está resolvido o problema. Mas vamos supor que nós soubéssemos que isso seja verdade. Nós podemos fazer aqui algumas conjecturas, né? Que é pegar
o que ele pediu para fazer e fazer as contas matematicamente, numericamente. Então, o que ele pediu para fazer é prove que isso daqui é verdade, ou seja, BD sobre DE, DE sobre BD é BC quadrado sobre 2S. Então, nós podemos tentar fazer isso com o GeoGebra, e aí podemos mexer aqui, observar que isso está razoável, poderíamos até pôr uma variável booleana ali, para que pudéssemos... Pois não? Nesse caso, você está pegando uma proporção entre segmentos, somando com o inverso dele. Isso. Aí está dando uma relação aí com a área. Exato. Exato. E é Então, válido aí para esse triângulo retângulo, né? sim, desde que a construção, né, seja mantida. Eu tenho um triângulo retângulo, eu tenho um ponto E sobre a hipotenusa. Começou a fazer o negócio. Um ponto E sobre a hipotenusa. A partir desse ponto E, eu traço uma paralela ao cateto e calculo a interseção. Então, toda essa construção foi feita inicialmente. E aí, os comprimentos, aqui eu tenho BD sobre DE, se eu somar com o inverso, DE sobre BD, isso daqui vai dar alguma coisa relacionado com a BC quadrado, que é a hipotenusa ao quadrado sobre 2 vezes a área. Tá dizendo aí que a proporção, né, no triângulo menor entre o cateto menor, maior, dividido pelo cateto menor, somado, né, a proporção, né, do cateto menor, DE, pelo cateto maior, pelo inverso das proporções, então dá essa relação entre a área. Eu estou só trazendo uma conotação, né, no triângulo retângulo aí, da proporção entre os catetos. Acho que é uma coisa interessante, bastante me interessa, você sabe. Sim, não, o trabalho, eu não tinha me ligado nessa questão, mas faz sentido, né? Para trabalhar com as trincas pitagóricas, pode ser que esse resultado ajude alguma coisa. É interessante, agora que você comentou. Bom, então, essa verificação numérica é o que o professor Marcos cunhou como mostração, é uma conjectura e uma verificação numérica. Ela não pode ser tomada, a princípio, como todo o processo, né? Não pode ser entendida como a demonstração em si. Para a demonstração, nós precisamos fazer as continhas matemáticas com os símbolos e verificar que isso ocorre. Bom, a primeira coisa devido ao processo de construção, devido ao contexto do problema, é verificar, observar, né, que os triângulos são semelhantes. Se são semelhantes, nós podemos fazer as respectivas razões dos lados do triângulo. Então, BE, hipotenusa primeiro, igual a razão do BD, dos lados, do lado aqui embaixo, depois igual a razão do cateto. Bom, mas isso daí só não resolve. Vamos tentar fazer aquela conta ali, proposta pelo problema. BD sobre DE mais DE sobre BD. Se você tentar fazer essa conta, você vai chegar que DE e BD, DE vezes BD, aqui em cima vai pegar BD quadrado mais DE quadrado, só que BD quadrado mais DE quadrado, isso daqui é BE quadrado. Tá aqui, é pelo Teorema de Pitágoras. Embaixo, nada sabemos por enquanto. Bom, agora talvez a relação 1 nos ajude um pouco no processo. De fato, se você pegar a primeira e a terceira, você BE sobre BC é DE sobre AC. Então, BE sobre DE é
BC sobre AC. Da mesma forma, a primeira e a segunda, BE sobre BC igual BD sobre BA. Basta você passar dividindo BD, BC aqui, e você pode trocar algumas das quantidades envolvidas nessa relação BE quadrado sobre DE vezes BD. E aí, basta separar, né? BE sobre DE, veja que nós temos BE sobre DE, é BC sobre AC. Então, BC sobre AC. E BE sobre BD é BC sobre BA. Ok? Então, BC, BC, BC quadrado. Agora, AC vezes BA, então, AC vezes BA é a área de um retângulo, ou seja, é 2 vezes a área do triângulo que nós queremos. Então, está aí feito os cálculos prontos. Ok? Bom, e aí tem mais uma série de probleminhas aqui resolvidos pelos colegas nossos, de vocês. O problema da Ana Cecília, tem esse problema do Anderson, todos eles são problemas que estão lá na lista. Tem um outro problema que eu capturei do Marcos, que vocês podem dar uma olhada, agora são 14h35, 14h40, até a solução do Juan está aqui. Ô, João, ali os problemas, a motivação, né, para o pessoal, para mostrar, né, para as aulas futuras, né? Exato. A ideia de colocarmos aqueles problemas ali resolvidos já é que vocês se motivem. Isso daí foi o pessoal que participou dos cursos que fizeram, eles correram atrás, às vezes pegaram alguma solução, fizeram a própria solução, ou pegaram, algum colega ajudou, fizeram em grupo, e foram lá, montaram a apresentação, apresentaram, e vocês veem que tem diferentes padrões, diferentes exercícios que estão sendo mostrados ali. É mais para encorajar e não, ao contrário, desencorajar vocês. É possível fazer, exige, obviamente, um pouco de esforço, mas faz parte do processo, né? Aqui, por fim, eu tenho um exercício não, na verdade é aquele desafio que eu propus para vocês, só que eu faço os demais triângulos. Veja que tem mais triângulos aqui possíveis e semelhantes, né? Só que são maiores que o triângulo em azul. E aí vocês podem fazer o que quiserem, fazerem de outras formas. Esse ponto aqui eu deixei como sendo um volante para eu ajustar. Não é muito eficiente, mas funciona. Bom, e agora, se vocês quiserem, alguma das construções que nós fizemos, nós podemos mostrar algumas das construções, alguma dúvida, podemos mostrar depois também. Tem outros problemas aqui para discutirmos, né? Mas anteriores. Juan, eu deixei a solução do seu desafio aqui, que eu fiz o ano passado. Posso até tirar. Não, tá tranquilo, não tem problema, não pode deixar assim. Ok. Bom, pessoal, alguém gostaria de ver alguma das construções que nós fizemos ali? Ou tá todo mundo tranquilo com isso? As construções são essas daqui. Eu vou sugerir para vocês, se vocês me permitirem, fazer essa construção aqui do Teorema 2, que envolve o incentro, e aí a gente pode fazer outros cálculos também. Pois não? Pode falar. Alô? João, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Por coincidência, você escolheu refazer o problema 2. E aí,
Eu queria saber o seguinte, na hora que a gente fazer essa construção, para que eu consiga achar o ponto de interseção dos lados do triângulo, aliás, para me conseguir identificar a tangência, né, dos lados do triângulo com a circunferência, eu sou obrigado a construir antes as bissetrizes, né? Eu não consigo fazer um jeito mais rápido, não, pois consigo. É que o ponto de tangência não é o ponto de encontro da bissetriz com o lado. Eu vou fazer aqui, e aí a gente vai observando passo a passo. Então, o primeiro momento é determinar os pontos A, B e C. Então, aqui eu vou fazer como se fossem segmentos, mas eu poderia usar Tem uma pessoa querendo polígono. falar, João. Como? A Sueli quer perguntar. Pode abrir o microfone, Sueli? Boa tarde a todos. Olá, Sueli. João, depois você poderia demonstrar o problema 8, como é que você conseguiu fazer? Problema 8, eu posso... Assim, problema ou teorema? Você fala fazer a construção. Isto. Deixa eu ver. Ah, essa construção aqui. Claro, podemos tentar sim. Bom, eu vou tirar essa grade primeiramente, porque ela está me atrapalhando. Então, eu tenho aqui o triângulo. O primeiro passo é fazer o cálculo da bissetriz. Eu vou fazer bissetriz usando a ferramenta, mas dá para fazer sem usar essa ferramenta. Então, o primeiro passo é bissetriz. Eu preciso de duas delas, então eu vou escolher dois ângulos quaisquer para fazer o cálculo da bissetriz. Bom, em seguida, eu tenho que calcular a interseção aqui entre as duas retas. Então, ele chamou D, eu vou mudar de D para I, só por questão de em centro. Então, veja que as interseções que seriam produzidas caso eu calculasse interseção aqui, entre as bissetrizes e os lados, eu não utilizo esses pontos. Elas não são os meus pontos que são usados para construir o circuncentro. Então, vou trocar aqui só a linha, ok? Então, eu determinei duas bissetrizes. Eu vou calcular outra também, para vocês verem que é para obtermos, só por questão de fazermos em detalhe. Então, aqui eu tenho a nova bissetriz. Vou trocar também a espessura da linha. Agora, o que eu preciso, o que é um incentro? O incentro é um ponto que ele dista dos lados de mesma quantidade. Eu só tenho que saber quanto é essa quantidade. E distância, quando falamos distância, é distância perpendicular. Então, eu preciso de uma reta perpendicular a um dos lados. Veja que agora a reta é perpendicular ao lado, mas ela é variável. Então, eu tenho que fixar um ponto para poder calcular a distância. Eu vou lá, pego a ferramenta de interseção e venho aqui, na hora que ele achou o ponto, eu calculo a interseção. Esse ponto D, vamos trocar aqui a espessura de novo. Esse ponto D, ele vai me possibilitar construir esse segmento, né, esse segmento que ele chamou R, ele chamou M, mas eu vou chamar R, que é o raio. Ok? Então, isso daqui é a distância. Veja que vou calcular a interseção aqui. Veja que o segmento IE não é distância. O segmento IE, ele não pode ser usado para calcular a distância. Eu vou até passar um círculo aqui se eu usasse o segmento IE, só para vocês observarem. Veja, ó, no segmento IE, ok? Passei uma circunferência, um círculo, mas veja que se eu aumento
depende como eu aumento as coisas, a construção, eu posso até ficar tentando aqui, até obter, né, um círculo, um triângulo quase equilátero, que aí vai ficar meio que tangente, aí tudo bem. Mas não é isso que a gente quer, nós queremos um que seja resistente a modificações. Então, esse círculo resistente a modificações é esse círculo que passa por I, e tem centro em I e passa por D. Agora, veja que aparentemente o círculo agora já é o círculo tangente. Como que a gente sabe que é tangente? É matemática. A matemática já fez as demonstrações, então isso daqui não é demonstração, isso daqui é ilustração. Matematicamente, a gente tem a demonstração que esse círculo é tangente. Então, eu selecionei agora a ferramenta interseção de dois objetos e vou selecionar o círculo, a circunferência e o lado. Seleciono de novo circunferência e lado, e aí você tem os seus pontos de interseção. Para ficar um pouco mais parecidos com a figura que nós escolhemos, eu vou colocar aqui esse ponto, esse segmento, vou fazer esse segmento. Então, vou selecionar esses dois segmentos agora, só para que eu vou mudar a cor deles. Veja que eu selecionei os três, vou mudar a cor, vou colocar essa laranja. Pois não? Ele está mostrando que o valor é o mesmo, né? É o raio. Ali mostra no GeoGebra, né, que está dando aí ponto 61,762, né, para os três segmentos. Bem observado, bem observado. No GeoGebra a gente pode verificar isso daqui. Eu vou trocar também posso trocar aqui, vou lá em configurações, só vou mudar o estilo da decoração, colocar esse tipo de decoração. Então, já tem aqui, o problema é que ficou esse M, N, eu posso ir lá e tirar também. Seleciono os dois elementos, configurações, básico, não exibir o rótulo, e aí ele não vai mostrar o rótulo. Vocês podem fazer isso para todos os outros elementos, ok? Para colocar a figura colorida em determinada região, eu posso usar um polígono. Então, eu vou pegar um polígono, fazer BIA, fechei o polígono, vou lá, clico, saio. Se eu não quero mostrar os elementos, vou selecionando, Shift Ctrl, vai selecionando todos. Vai lá, configurações, exibir rótulo, e depois tira o rótulo, que ele desaparece. Ok? E aí pode trocar a cor. Então vamos pôr vermelhinho, ok? Podemos ajustar aqui para um vermelho mais vivo. E você pode fazer o resto da sua construção, trocar a cor desse círculo. Aqui está preto, vamos pôr esse azul, fazer ele ficar assim, sei lá. Agora é gosto do usuário. Lógico que as cores vibrantes vão pesar um pouco na sua construção, né? Vão ficar... eu particularmente prefiro as cores mais suaves, apesar de eu misturar muitas cores. Ok? Eu respondi a pergunta do professor que tinha perguntado sobre os pontos de interseção. Sim, João, você respondeu e aí começou a cair um pé d'água aqui e eu fui lá fora tirar algumas coisas e voltei de novo. Mas assim, eu entendi, mas é porque minha cabeça tinha dado um preto aqui, mas é isso mesmo, não é em cima da bissetriz. Na verdade, esse raio ele foi definido, você aproveitou, você usou como referência, foi a
foi esse segmento aí, você chama ele de, como é que fala? Ele é perpendicular a um dos lados que passa pelo incentro, né? Exatamente. Exatamente. Esse é o raio, porque o círculo é tangente, Uhum, certo? uhum. Ô, João, eu queria aproveitar essa sua figura aí, se você me permite. Claro, claro. Eu Você até pode, gosto bom, que você pode essas só desabilitar esse triângulo vermelho e as retas sim, auxiliares, por gentileza? triângulo vermelho é o T1, as retas auxiliares, essas daqui? Isso, só para ficar um pouquinho mais enxuto ali a figura. Eu vou fazer, vou lá no configurações, exibir objeto. Isso. Aí, por gentileza, né, faz um segmento linha do ponto A até o ponto D. Segmento O de vértice A, A até o ponto D. Isso. Agora faz um segmento linha do vértice C ao ponto E. E tá aqui. Não, No F? F, é o F. É. E aí, Ah, por fim, ok. né, o ponto B aqui no H, aqui embaixo. Você vê Ok. aí, né, que essas três sevianas, elas se interceptam num ponto comum Sim, chamado ponto de Gergoni. isso, vamos ver aqui. Aí você faz a intersecção deles, né? Vamos trocar para G, né? Não, já tem G. Então vou Gergoni. por G1. Você sabe usar a fórmula booleana se G1 pertence ao segmento BH? Já que você tem a interseção dos dois lá, né? G1, não. In, né? Não, só um desafio para você. Mas é só para, aproveitando essa figura, vai ser o Não, não tema, né, sei. da próxima aula, que fala aí sobre o ponto de Gergoni. E aí, evidentemente, né, como esse ponto de Gergoni diferencia aí do incentro, explica também, né, o porquê que aquele ponto dele não está no pé da bissetriz, né? Ah, ok. Ok. Bom, eu vou tentar fazer a construção agora da nossa colega. Na verdade, daria para usar aqui mesmo, né? Vou tentar fazer aqui mesmo. Porque é a Sueli que perguntou? Eu não me lembro. Foi. Ah, ok. A sua dúvida é quanto à construção desse triângulo aqui, correto? Correto. Ok. A chave aqui é colocar o ponto P primeiro, que aí depois você fica com o ponto P livre. Se você seta os lados primeiro, aí você se enrosca, porque dificilmente você vai conseguir o ponto. Então, o segredo é pôr o ponto P primeiro, dado um triângulo, você põe o ponto P primeiro. E aí, a partir do ponto P, você passa retas, passando por P, relativa aos lados. Acho que eu passei uma reta a mais, né? E aí, em seguida você determina as interseções. Bom, veja que agora o ponto P está livre para se movimentar aqui. Na verdade, ele dá para movimentar até fora. Só não faz sentido, né? Porque o nosso contexto é que ele deva se movimentar dentro do triângulo. Ok? Agora, o que precisa, se você quiser a figura colorida, uma alternativa é você fazer polígonos. E aí você faz polígono na região que você quer. Então, no caso aqui, eu fiz
eu fiz um polígono, vou fazer outro aqui. Ok? E aí eu vou trocar uma dessas cores por azul, por exemplo, só para ficar diferenciado. Ok? Era Ok, isso? João Paulo, obrigada, é isso aí mesmo. Ok. Bom, Eu não sei se eu não prestei atenção, mas esse ponto P, ele foi definido de forma arbitrária, não, né? sim, foi sim. Deixa eu só habilitar o protocolo aqui, que aí eu mostro. Ô, João, depois faz aí o terceiro triângulo. Pode falar. E aí José? mostra as áreas que aparecem ali no GeoGebra também, né? Sim, Pode até somar as 3 áreas e verificar que realmente dá a área do triângulo maior. Só uma sim. sugestão. Legal. José, o ponto P foi definido primeiro, livre, ok? Eu peguei aqui, cliquei e renomeei esse ponto para P. Depois que eu passei as retas, Não, ok, passando eu por achei que P. você tivesse já de cabeça, assim, preparado, sei lá, algum ponto que eu não estava lembrando, né? Às vezes você não... Não, é que o resultado do teorema é geral, né? Então, o ponto P precisa ser arbitrário, precisa ser qualquer um ponto no interior do triângulo. Aí você pode ajustar, colocar outras construções aqui dentro. Agora, seguindo aí a orientação do professor Alessandro, a gente pode fazer cálculo de áreas com o GeoGebra. Eu vou usar o comando em inglês que ele aceita. Como eu defini polígono, então veja aqui, ó, polígono T1 é esse, ele aceita a área de T2, e agora, como não tem o polígono T3, né, eu vou fornecer os pontos A, C e P. O número associado ao polígono é a sua área. Quando você tem o T1, o número que está embaixo é a área de T1. Obrigado, Juan. Então, não precisa adicionar um comando extra. Verdade. É óbvio, né? Obrigado. Estou fazendo redundâncias aqui, né? Isso aí funciona se você faz, né, o T1 mais T2 mais Sim, vamos fazer aqui T3. T1 mais T2 mais T3. Já está aqui. É que T3. você não definiu o T3 ainda, né? Eu defini como sendo O, né? Eu vou colocar T3 aí esse valor. O T3 é o triângulo total ou é o triângulozinho branco? É o O branco. triângulo branco. O branco. Tá. 2 mais T3. E vamos fazer o triângulo total, né? A área e A, B e C. Bom, ainda bem que deu certo, né? A gente pode checar também se as áreas são iguais, né? Veja que eu coloquei Q igual, eu vou dar outro igual e ele vai mudar o comando instantaneamente. Dei outro igual, Q igual a O, ok? E ele retornou aqui verdade. Tudo bem? Essa é uma forma de você, o que a gente chama uma variável booleana, e você verifica coisas se são verdade, são iguais ou não. Será que tem a formulinha para o perímetro, João? Ou tem que somar ali o valor do segmento? Perímetro, tem perímetro aqui, e a gente tem que pôr o polígono ABC. O que ele deu de errado aqui? Tenta triângulo 1. Tem que ser polígono, se eu não me engano. Então, T1 é triângulo, é polígono. Ele já fez aqui, T2.
Agora vamos ver A, B, C. Eu não entendi por que não deu polígono. O parâmetro tem que ser um polígono e não uns pontos. Exato. Então vamos definir um polígono ABC. Bom, tem muitos comandos que a gente não sabe. Então, perímetro é possível calcular, perímetro do T1, perímetro do T2, perímetro do ABC. Alessandro? Eu queria, por que você escreve em inglês e ele já converte para a fórmula correta? Ele faz isso automático. Se você tiver no modo português, eu posso escrever em inglês e ele converte para a fórmula. Eu particularmente prefiro o inglês porque não tem acento, aí eu não preciso ficar acentuando. Mas é default do GeoGebra. Agora, se você tiver em português, eu não. E você errar o acento, ele não aceita. Valeu. Opa. Pessoal, alguma outra pergunta, alguma observação? Bom, então eu vou colocar aqui uma caixa de texto para mostrar a área. Então, veja aqui a área e vou escrever dentro do triângulo ABC, dentro entre cifrão, esse dólar. Eu não sei, todos conhecem isso daqui? Isso daqui é uma notação, uma forma de escrita chamada LaTeX ou LaTeX, onde nós podemos trabalhar colocar fórmulas aqui dentro do GeoGebra, ok? E agora, eu escrevi a área do triângulo ABC, eu posso utilizar esse recurso avançado e inserir. Eu vou inserir uma caixa vazia, mas eu poderia colocar qualquer uma dessas quantidades que estão definidas aqui, para que ele mostre de forma dinâmica. Então, veja que eu cliquei dentro da caixinha agora. Então, área, e eu vou fazer de novo, tá? A, B, C. Saio. Então, ok. Então, nós temos aqui a área do triângulo ABC. Vou só mudar a cor para não ficar esse branco. Aqui nas propriedades, você pode editar novamente. Aumenta a fonte aí, senão o Juan não vai enxergar nada. Exato. Eu tô mudando a cor de fundo e vou mudar o tamanho da fonte para grande. Mas eu vou mudar geral a fórmula. Não pode esquecer de pegar o janela de visualização. Não é aqui, é aqui. Disposições não, configurações. Então vamos aumentar para 24. Bom. Veja que eu posso mudar as configurações. Ó. Clico na grade aqui, configurações, e escolhe o que você quer alterar. Se quer alterar o idioma, a quantidade de casas no arredondamento, o tamanho da fonte. Ok? E ele comeu a formulinha. Voltou. Então veja qual que é o detalhe, né? O que é legal aqui nesse tipo de texto? Eu associei o texto à direita, à esquerda do número, e aqui nesse número nós colocamos uma fórmula. Veja que à medida que você modifica o triângulo, o texto vai sendo modificado também. Eu poderia ter colocado o ângulo ali dentro, poderia ter colocado o perímetro, qualquer outra quantidade associada com quantidades que estão sendo calculadas aqui na janela, elas podem ser mostradas aqui por meio desse botão. Não é botão, dessa caixa de texto. Ó. Caixa de texto, clica na caixa de texto e aí segue o procedimento.
correto? É uma forma de você ilustrar elementos utilizando o GeoGebra. Por exemplo, área. Isso daqui foi o que o Marcos fez para fazer aquela mostração que ele havia comentado no exercício. Tudo bem? Vocês estão entendendo ou não estão entendendo? Eu entendi. Tá dando para entender, tá ótimo, João. Ok. Tranquilo. Ok. Tranquilo também. Bom, seria isso, pessoal. Uma revisão aí dessa parte de áreas. Alguns comentários sobre alguns exercícios. Tem mais exercícios ali resolvidos. Por favor, deem uma olhada. E uma discussão pequena sobre algumas construções. Se vocês tiverem alguma outra construção que gostariam ou que gostariam de discutir alguma coisa, estamos aí. Anderson, pode falar. Opa, João, boa Opa. tarde. Eu vi algumas apresentações que tem aqueles botões do GeoGebra que avança ou recua, Sim. você mostra passos detalhados. Como é que é feito isso aí, via programação aí dentro do GeoGebra? O botão de... Você quer o botão de clicar ou você está falando do inserir os passos? É mais ou menos isso, né? Você clica no botão, ele mostra o que você quer, né? Ou volta, né? Se for o botão avançar ou recuar, né? Retornar. Ok. Esse eu não me lembro de cabeça para como fazer. O Juan talvez recorde. Eu particularmente gosto dessa forma de apresentar. Que eu acabei mostrando para Porque vocês. você faz via barra de rolagem, né? O controle deslizante, não é isso? Exatamente, eu faço com o controle deslizante. Eu, particularmente, prefiro muito o controle deslizante. Mas é uma questão de gosto. Quem Tá tudo gosta bem. do botão. Nós fizemos alguns o ano passado, mas eu acho que ele dá um pouco mais de trabalho que o controle deslizante. É bem interessante para fazer apresentações, mas eu não me lembro como fazer de cabeça. Você se lembra, Juan? A não ser que o Juan ele possa apresentar aí logo depois do intervalo, né? Pode ser. Ou na próxima, Na- algum outro momento, ele mostra o controle deslizante, ou eu mesmo tento fazer e trago também. Tá. Ô, João, toda uma só programação, Anderson. Como que é? esse background aí verde, ele foi inserido como mesmo? Deu essa corzinha verde no texto Essa aí? cor aqui, sim, ok. Você clica com o direito do mouse, configurações, ou você seleciona o elemento, Ele já mostra, né? veja que ele vai ficar selecionado aqui. Aí você vem aqui nas 3 bolinhas, configurações, de toda forma chega no mesmo lugar. Vai lá em cor, aí aqui tem cor de primeiro plano e cor de fundo. Basta selecionar cor de fundo. A cor de primeiro plano, você vai alterar a cor da fonte, né? Da fonte. Isso. Tudo bem? Beleza. Tá, obrigado. Por nada. Mais alguma questão, pessoal? Todo mundo entendeu o que é o desafio? Essa é uma questão minha. Entender, eu entendi, senhor João. Agora é fazer na prática, né? O desafio, a ideia é justamente isso, né? Fornecer, tentar fornecer um problema, eventualmente um problema desafiador, né? E acho que no momento, exceto para quem já tem alguma experiência com o GeoGebra, esse é um problema desafiador. Só que se você observá-lo, ele contém muitos elementos, já vai te, do meu ponto de vista, espero, né? Você já vai ter que colocar esses ângulos, passar essas retas perpendiculares, construir utilizando o compasso, mas estamos aí para dúvidas também. Deixa eu só mostrar como, não sei se vocês já perceberam, ouviram, como fazer o transporte com o compasso. Já viram
Compasso é uma ferramenta que está aqui junto aos círculos, ó, compasso. E você seleciona o comprimento do segmento que você quer transportar. Então, eu selecionei A, selecionei E. Então, veja agora, eu posso transportar esse segmento para qualquer lugar. O lugar que eu apontar e clicar, ele vai me colocar o centro da minha circunferência. Então, agora eu tenho todos esses pontos aqui, a partir do centro, C, eles distam mesma coisa que a quantidade AE, ok? Então, se eu quisesse transportar esse elemento, o comprimento AE, para começando em C até um certo ponto, esse seria o ponto. Então, C até G tem mesmo comprimento. Vamos ver aqui no GeoGebra, AE igual CG. Verdade, ok? Então, ele já, olha, está condizente. E a partir disso, você vai fazer a sua construção. Aqui é só vou fazer uma reta perpendicular, só para vocês verem como se faz. Reta perpendicular. Perpendicular a quem? Primeira coisa que você tem que falar é a quem. Eu vou fazer a reta perpendicular a essa reta bissetriz. Veja que nós temos uma certa liberdade. E depois eu tenho que escolher o ponto para poder fixar a reta. Escolhi o C, fixei a reta. Ok? E seria isso por hoje. Alessandro, Juan, comentários, críticas, sugestões? Só agradecer aí pela apresentação, muito boa. Obrigado, Juan. Pessoal, podemos fazer uma pausa e aí a gente retoma 5 horas. Aí que as outras dúvidas que apareçam, algum desafio que já tenham feito, aí, José Carlos, você pode começar apresentando a sua dúvida. E aí a gente utiliza esse tempo para tirar as dúvidas. Tá certo? Tá, obrigado a todos. Vou parar aqui a gravação. Obrigado. Obrigado, João Paulo.